Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão com algumas partes de nossas reuniões. Eu tenho certeza que será uma bênção para você. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Vamos juntos agora encontrar algumas joias espirituais. Vamos iniciar fazendo a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15. É o texto que aparece lá na nossa apostila. Então o texto diz assim: Então, Jeroboão designou os seus próprios sacerdotes nos altos sagrados para servir os demônios caprinos e os bezerros que tinha feito. Então a pergunta da nossa apostila é: o que a expressão demônios caprinos pode indicar? Então lá no nosso livro Perspicaz, volume 1, página 666 ao 668, traz a resposta para essa pergunta e a gente pode resumir da seguinte maneira. Então, tudo indica que ainda existia alguma forma de adoração do bode entre os israelitas. E essas práticas pagãs continuou a afligi-los por muito tempo. Então, podemos resumir que, embora eles tenham saído do Egito, o Egito nunca saiu deles. E eles, infelizmente, sempre erravam nesse sentido. A segunda pergunta é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora a gente vai começar a encontrar algumas joias espirituais. Vamos iniciar então fazendo a leitura do capítulo 10, o versículo de número 8, que diz assim: No entanto, ele rejeitou o conselho dos homens mais velhos e consultou os jovens que haviam crescido com ele e que agora eram seus ajudantes. Então Roboão, ele teve a chance de tomar uma boa decisão, mas preferiu ouvir seus amigos mais jovens e tomou uma má decisão. Lição para nós: quando deixamos de ouvir irmãos experientes para ouvir irmãos imaturos e inexperientes, podemos acabar como Roboão e perder as bênçãos de Jeová por tomar uma decisão errada. Ainda no capítulo 10, nós podemos agora fazer a leitura do versículo 13, que diz assim: Mas o rei lhes deu uma resposta dura. Assim, o rei Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos. Pela resposta dura dada pelo rei ao povo, o povo não quis mais parte com ele e o rejeitou. Lição para nós: o nosso modo de falar com as pessoas no ministério irá determinar se elas nos darão atenção ou não. Então devemos ser educados e mansos para que assim nós possamos deixar as portas abertas. E, se você é ancião de congregação, seja sempre amoroso em suas palavras, para que você possa edificar e fazer com que as ovelhas continuem unidas. Agora podemos avançar um pouquinho e ir lá para o capítulo 11. O capítulo 11, a gente vai fazer a leitura do versículo 4, parte B, e o versículo 5. Então diz assim: Eles obedeceram a palavra de Jeová e voltaram. Não foram lutar contra Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e fortificou cidades em Judá. Roboão, mesmo sendo inconsequente em suas ações, ele foi obediente às palavras do profeta e foi abençoado por Jeová, lhe dando oportunidade de fortificar cidades. Lição para nós:
Jeová hoje, ele também dá oportunidade para que todos que obedeçam aos seus mandamentos tenham uma segunda chance. Então, nós, da nossa parte, queremos ser abençoados também por Deus. Para que isso aconteça, precisamos sempre ouvir a sua palavra e acatar aquilo que ele nos orienta, para que assim também possamos ser abençoados por Jeová. Avançando um pouco na leitura, podemos ir para o capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: Assim que o reinado de Roboão ficou firmemente estabelecido e ele se tornou forte, ele abandonou a lei de Jeová, e todo Israel fez o mesmo. Quando Roboão se tornou forte, ele achou que podia simplesmente deixar Jeová de lado e seguir o seu caminho, mas percebemos que não foi a melhor decisão. Lição para nós: as nossas conquistas na vida, elas devem sempre ser direcionadas para Jeová, pois em nossas próprias forças nós nunca iríamos conseguir nada. Então, não abandone a Jeová por nada nessa vida, pois Jeová é o único que pode nos dar força para que venhamos também estar firmemente estabelecido na verdade. Então, não abandone a Jeová. Ainda no capítulo 12, podemos fazer a leitura do versículo 7, que diz assim: Quando Jeová viu que eles tinham se humilhado, Jeová enviou a seguinte palavra a Semaías: Eles se humilharam, não vou destruí-los, mas os livrarei em breve. Não derramarei a minha ira sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Quando Roboão e os príncipes souberam que Jeová iria entregar eles nas mãos de Sisaque, eles se humilharam e Jeová não os destruiu. Lição para nós: o arrependimento genuíno é a chave do perdão de Jeová. Então, se cometermos algum pecado ou se estamos afastados de Jeová, não importa o motivo, devemos nos arrepender, nos humilhar perante Jeová, para que assim também possamos ser perdoados por Ele. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. No final, nós vamos analisar o ponto número 12. Então, a primeira conversa a gente pode iniciar assim. Rebeca, a publicadora, diz: Boa tarde, tudo bem? Me chamo Rebeca e gostaria de lhe fazer uma pergunta baseada na palavra de Deus. Posso? Então Raabe, que é moradora, diz: Boa tarde. Na verdade, estou tão ocupada. Deixei as coisas lá dentro, tudo embagunçado. Rebeca diz: Vou ser bem breve. Eu garanto. Então Raabe diz: Bem, se for assim, tudo bem. Então Rebeca continua: A pergunta que estamos fazendo para os nossos vizinhos é: quem é Jesus? Então Raabe diz: Bem, para mim Jesus é o nosso Deus. Ele nos criou. Rebeca diz: Obrigado por sua opinião. Mas vamos ver qual é a resposta da palavra de Deus a essa pergunta? Vamos ver junto o livro de Mateus 16:16. Então, após a leitura do texto, você diz: Notou, Raabe? A palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus. Muito interessante, não acha? Então Raabe diz: com certeza. Não via por essa perspectiva. Rebeca continua: Sem problemas. Podemos dar continuidade
a esse assunto num outro momento. Aí, quando eu voltar, a gente pode conversar um pouco mais a respeito desse assunto e eu gostaria também de lhe responder uma outra pergunta. Por que Jesus ele teve que morrer? Tá bom? Então a gente combina e eu retorno aqui quando você estiver menos ocupada. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa, uma demonstração simples e fácil. Vamos agora fazer a análise da brochura. Então a lição número 12, ela diz assim, ó, seja simpático e mostre que se importa. Então o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Como pode ser feito isso? Pense na pessoa, pense no efeito de suas palavras e fale de modo bondoso. Então nós percebemos que logo de início a moradora falou que estava ocupada. E a publicadora, ela garantiu que ela seria breve e assim foi. Então, por se fazer dessa maneira e falar bondosamente, ela adaptou a essa matéria, mostrando que pensava na pessoa, né, por se colocar no lugar dela e entender a dificuldade, né, que era os afazeres do lar que ela tinha que fazer. E ela pensou nos efeitos de suas palavras por ter sido rápida em sua demonstração e ter realmente garantido para ela que ela seria muito breve, e assim a foi. E mostrou a importância da palavra de Deus ao direcionar para a Bíblia. Então, com certeza, podemos dizer que a publicadora ela foi muito bem em sua demonstração. Agora, na parte da revisita, diz assim, lá na apostila: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Deixe uma publicação do kit de ensino. Após, nós vamos fazer a análise da lição número 6. Então, a revisita ela fica assim. Então, Rebeca ela inicia. Bom dia, Rabi. Vim no horário combinado, tudo bem? Então, Rabi diz. Bom dia, comigo está tudo bem. Hoje, meu dia está tranquilo. Pode entrar, senta aqui. Então, sentadas, Rebeca diz. Que bom. Então, na semana passada, nós conversamos um pouco sobre quem é Jesus e vimos, na palavra de Deus, que Jesus é Filho de Deus. Essa parte você conseguiu entender com facilidade? Então, Rabi diz: sim, na verdade, aquela publicação que você me mandou me esclareceu bastante. Então, Rebeca diz: que bom. Então vamos ver agora a resposta para aquela outra pergunta que eu deixei com você. Por que Jesus teve que morrer? Eu imagino que você sabe o motivo. Rabi diz: sim, somente ele foi capaz de nos livrar do pecado e da morte. Rebeca diz: excelente, foi exatamente isso. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Veja só o livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Então, após a leitura, você diz: o texto mostrou exatamente o que você havia dito. Jesus veio para dar a sua vida em troca de muitos, ou seja, somente ele tinha condições de fazer esse sacrifício. E, por ele ter feito isso, ele nos beneficia por dar-nos uma oportunidade de vida eterna. Não é bom termos essa oportunidade? Então, Rabi diz, com certeza, isso nos deixa mais tranquilo, né? Saber que a gente não vive sem uma esperança. Então, a Rebeca diz, isso mesmo. Por Jesus ter feito isso por nós, isso nos dá uma certa tranquilidade para o futuro e conseguimos viver com paz com Jeová. Eu vou deixar uma outra lição para você considerar naquele livro que eu deixei com você. Aqui na lição 8, no livro Seja Feliz para Sempre, mostra como nós podemos ser amigo de Deus. Isso com certeza vai ser muito bom você entender. Então, faça a leitura desse capítulo e na nossa próxima conversa a gente fala um pouquinho a respeito desse assunto e vejo se você conseguiu entender ou não esse ponto, tá bom?
Então Rabi diz, tá bom. Então vamos marcar o dia que a gente vai conversar de novo. Pronto. Então aí você finaliza da maneira como você achar melhor para a sua demonstração. Então a lição 6 da nossa brochura ela diz assim, ó, explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Lê o texto e explique. Somente isso. Então como você deve fazer isso? Destaque as palavras-chave, destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem e explique de modo simples. Vocês perceberam que após a leitura do texto, Rebeca, ela disse assim, ó, percebeu? Mostrou exatamente o que você havia dito, que Jesus veio dar a sua vida em troca de muitos. Somente assim temos a condição de fazer. Somente assim, pelo sacrifício que ele fez, nós temos uma condição de vida eterna. Então, após a leitura do texto, ela fez exatamente o que a brochura pede. Explique o texto antes de dar continuidade em sua demonstração. E ao fazer isso, deixe a Bíblia aberta, para que as pessoas possam entender que aquilo que você está dizendo e explicando se origina ainda da palavra de Deus. Então, se fizer assim de uma maneira simples e tranquila, tenha certeza que você também se sairá muito bem em sua designação, assim como as irmãs aqui foram. Então, meus amigos e irmãos, chegamos ao fim dessas duas demonstrações. Espero que de alguma forma possa ajudar você em sua designação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.